A educação é uma prática política ou existe essa ideia de que a educação deve estar completamente distinta, afastada da política? E caso essas coisas estejam misturadas, o que isso quer de fato dizer? Bem, a gente discutiu no vídeo anterior que existe uma distinção etimológica entre ensino e educação. Ensino partiria da ideia de que eu deposito informações na mente de uma pessoa, enquanto que a educação traz como pressuposto a ideia de que nós vamos fomentar virtudes e potencialidades dos sujeitos que estão presentes. Além disso, Herbach propõe a superação dessa dicotomia, propondo a noção de ensino educativo. Por meio do ensino, eu consigo promover a educação, eu consigo fomentar os valores e as potencialidades das virtudes. Qual que é o problema que justamente está atrelado à dimensão política da educação? O que é uma virtude? Ou o que é uma característica considerada moralmente virtuosa, que seja valorosa, que tenha valor para a nossa sociedade? Essa pergunta é extremamente complexa e depende de cada sociedade. É coletivamente que a gente estabelece o que é considerado práticas virtuosas e o que são consideradas práticas não virtuosas. O que são potencialidades, o que são dificuldades, ou são traços que nós gostaríamos de superar. Isso não se dá no plano individual, mas é construído, é combinado, é negociado de forma conjunta e social. Diferentes culturas valorizam diferentes virtudes. Nessa medida, a gente pode se perguntar o que é então ser uma educação política. Política, novamente do ponto de vista da etimologia, vem de polis. Polis é a cidade, é o espaço coletivo que não é privado. Então, tudo aquilo que é político é o que se refere ao coletivo. Da mesma maneira que cidadania se remete à cidade, que é a polis. Então, quando nós falamos que a educação é política, isso significa, primeiramente, que ela é cidadã. Ela se dá na cidade, no coletivo, no encontro. Ela nunca se remete somente a um plano individual. Quando eu busco oferecer um ensino que seja educativo, é necessário que haja clareza, precisão sobre quais são as virtudes que estão sendo colocadas em jogo, quais são os elementos que estão sendo valorizados e qual é a noção coletiva que nós gostaríamos de construir. Que visão de cidade é essa? Que visão de cidadão, de sujeito que pertence a esse coletivo que nós gostaríamos de construir conjuntamente? Na medida que eu quero promover uma certa visão de cidadão, eu estou necessariamente me atrelando a uma visão que é política. Isso não significa que é uma visão partidária, mas que é uma construção coletiva, social e que envolve certos valores que são construídos socialmente. Se eu estou interessado apenas num ensino, no sentido tecnicista, de depósito de informações, eu, de certa forma, fico alheio à discussão educativa e, portanto, política. Isso não significa que essa forma de ensino também não tenha compromissos políticos. Ela também vai atender a uma certa construção de cidade e uma certa perspectiva sobre o que é ser cidadão. Então, se eu estou disposto a promover valores e virtudes por meio da minha prática educativa, a questão que tem que estar explícita para o docente e para a turma, e isso, no meu entendimento, é objeto de negociação coletiva, é o que nós queremos desenvolver. Qual é a visão de sociedade que nós queremos ter? Qual é a visão de coletivo, de sociedade que nós queremos construir? E como, por meio destas práticas docentes, por meio dessas atividades pedagógicas, todos nós podemos nos desenvolver enquanto sujeitos na construção dessa sociedade. Nessa medida, todo ensino e toda educação é política. A diferença é se nós explicitamos ou não os compromissos coletivos e a concepção de cidadania que está por trás desse processo pedagógico. Então, toda educação é política.